Muito bem, bem-vindo a mais uma aula da nossa maratona Vivendo uma Aceleração em Seu Casamento. Ontem nós falamos sobre comunicação, como se comunicar bem. Falamos sobre a necessidade de palavras de afirmação dentro do casamento. Hoje eu quero compartilhar contigo, quero falar com você nessa aula sobre sexo, sobre intimidade. E eu vou usar a Bíblia para se basear nisso, falar sobre as 7 leis do sexo na Bíblia, tá? Então, é fato que uma vida sexual plena, uma vida sexual prazerosa, ela é fruto de intimidade. Uma intimidade que é baseada numa aliança. Então, quando há aliança, então nós podemos desenvolver aí confiança, e essa confiança é a base para um relacionamento sexual feliz, prazeroso. Muita gente não tem intimidade, tem sexo, mas não tem intimidade. Então, o que tinha no coração de Deus quando ele inventou o sexo? Quando ele criou o ser humano, homem e mulher? Intimidade. Intimidade e aliança estão completamente interligados. Então, o sexo pleno, ele vem de uma intimidade plena também, tá? Então, a palavra de Deus nos dá pelo menos 7 princípios básicos que devem reger a nossa vida sexual. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de 1 a 9, nós lemos o seguinte: Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa a seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, e sim a mulher. Não vos privem um ao outro, não neguem sexo um ao outro, salvo por mútuo consentimento por algum tempo para orar. Agora, se não vai orar, também não tem necessidade de se privar. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como eu. Como? Solteiro. Mas por causa de não conseguirem se conter, então que se casem. Então Paulo dá uma orientação que solteiros e viúvos deveriam permanecer sem casar. Mas porque eles não conseguem se dominar, por não conseguirem se dominar, então que se casem, porque é melhor casar do que viver ardendo em desejo ou abrasado, como diz algumas versões. Então o primeiro princípio aqui do sexo é o princípio da necessidade. Tanto o homem quanto a mulher possuem carências de ordem sexual e essas carências precisam ser supridas. Você entende? Essas carências precisam ser supridas. Um vai suprir o outro. Aonde essa carência sexual do homem e da mulher, eles devem ser supridos? Primeiro, apenas no casamento. O texto bíblico diz: cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido, tá? O segundo ponto aqui é que o sexo também é para desfrute, é para prazer, não é só para procriação, sabe? No cristianismo, na história do cristianismo, o sexo tem sido retratado como algo feio, como algo pecaminoso. Alguns acham que o primeiro pecado de Adão foi o sexo. Há uma teologia que diz que o primeiro pecado ainda foi o sexo. Não, como pode ter sido? Então Deus faz homem e mulher, coloca eles nus lá dentro do jardim e diga: olha, não toque, não olhe, não prove. Isso é incoerente. Deus não é incoerente, o Criador não é incoerente. Então, nós precisamos resgatar esse plano de Deus, santificando o que? O prazer sexual. Desfrutar das maravilhas do prazer sexual. Dizer lá como a senadora na época, né, alguns anos atrás, Marta Suplicy,
relaxa e goza, desfruta de todo o prazer que você necessita, de que você merece dentro do relacionamento conjugal. Apesar de que Davi disse, em pecado fui gerado, em pecado me concebeu minha mãe. Muitos acham isso, que Davi está falando do ato sexual pecaminoso. Não é. Ali está falando de que o ser humano é pecaminoso, é pecador e vai gerar outro pecador. Mas não que o sexo dentro do casamento é pecado. Não é, de forma alguma, sabe? Então, a intenção do Criador sempre foi que homem e mulher viessem usufruir com diversão, recreação, sabe? Esse prazer do ato sexual. Então, isso pode ser visto em muitos lugares na Bíblia. Olha o que diz Provérbios 5, 15 a 19. É uma mensagem ali sexual. É um conselho sexual. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas? Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Saciem-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as tuas carícias. O que é isso? Isso é relacionamento sexual dentro do casamento. Isso é um conselho do sábio Salomão para as pessoas o quê? Desfrutarem de prazer, tá? Outro livro também que é recheado de conotações sexuais é o livro de Cântares de Salomão. Fala de um relacionamento apaixonado ali de Salomão com a sunamita. Beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. O meu amado é meu e eu sou dele, e ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Isso é o que? Conotação sexual. Os teus seios são como duas crias. Vem o meu amado para o meu jardim, para o seu jardim. Que jardim é esse? E coma os seus frutos excelentes. Sabe, tudo isso tem forte apelo sexual, né? Então, a Bíblia, ela prioriza isso sim, sabe? Até lá em Deuteronômio 24, versículo 5, existe uma lei que diz que o homem recém-casado não poderia sair à guerra, sabe? Não deveria ter encargo da guerra. Por quê? Porque 1 ano ele devia ter dispensa militar, e o texto diz, olha, aí para quem acha que a Bíblia é um livro machista, para promover felicidade à mulher que tomou. Era esse o objetivo da licença militar para um recém-casado, tá? Então, o segundo princípio do sexo na Bíblia é o princípio da autoridade. Quando alguém se casa, essa pessoa perde o direito sobre o próprio corpo. Sabe, quando você vai no cartório e você casa ali no cartório, aquela certidão, na verdade, se chama o quê? Se chama escritura pública. Quer dizer que você pertence a alguém e alguém pertence a você. O corpo do marido já não pertence a ele, mas sim à mulher. O corpo da mulher já não pertence a ela, e sim ao marido. Isso significa que devemos amar o corpo do nosso cônjuge, desfrutar dele, cuidar dele como se fosse nosso. Como? Através de carícias. Quando falamos de carícias, estamos falando de zonas erógenas do corpo. A sensualidade e a sensibilidade ao toque, elas devem ser desenvolvidas e incluídas no relacionamento sexual. Você está entendendo? Então, toque, descubra quais são os pontos mais sensíveis no corpo do seu cônjuge. E as zonas erógenas, elas podem ser divididas em 3 níveis, de acordo com a sensibilidade, para produzir ainda mais excitação. Então, o nível
Vai do nível 3 para o nível 1. O nível 3 é o menos sensível, mas ainda assim é capaz de produzir muita excitação. Então, o que inclui esse nível? Todo o corpo e a pele, tá? Couro cabeludo, as costas, a nádega, as nádegas, né? As coxas, tudo isso pode ser muito prazeroso, tá? O nível 2 é onde estão aquelas partes que nós acariciamos no momento que nós chamamos de, que você conhece como preliminares, tá? Você vai utilizar as mãos, a boca, a língua para acariciar as áreas desse nível, que inclui o quê? A parte posterior dos joelhos, a parte de dentro das coxas, a parte interna das coxas, as axilas, as regiões dos seios, a barriga, o umbigo, a parte de baixo das costas, abaixo, né, das costas, a lombar, o pescoço, a palma das mãos, a planta dos pés. Acredite, tem gente que tem muito tesão, sabe? Muita sensibilidade ao ser tocado nos pés. O rosto com toda as suas partes, a boca, a língua, sabe? Pega esse negócio aí. Você tá entendendo? O nível 1 é a parte erógena mais sensível e sexualmente também é a mais estimulante. E elas incluem o quê? Os mamilos da mulher, do homem, o pênis, testículo, o períneo do homem também, tá? Tá certo que alguns homens aí têm um receio de ser tocado no períneo, porque é muito perto de uma área perigosa para ele, né? Mas é uma área sensível e excitante, sabe? Na mulher são os seios, os mamilos, sabe? Os grandes e pequenos lábios, o clitóris, sabe? Tem homem que tem muita dificuldade de achar esse tal do clitóris. O ponto G ainda nem se fala, é um mistério, uma caixa de Pandora, sabe? É mais fácil para ele sair à procura da Arca da Aliança que foi desaparecida do que achar o clitóris e o ponto G da esposa, sabe? E a área do períneo também, tá? O terceiro princípio é o princípio do hábito, sabe? Ambos são proibidos de se recusarem a satisfazer a necessidade sexual do cônjuge. Lá em 1 Coríntios, Paulo diz que o marido ele deve conceder à esposa o que lhe é devido. E também, semelhantemente à esposa, ao seu marido, tá? Então, o que deve ser entendido dentro desse princípio aqui do hábito? Questão da frequência. Sabe, a questão da frequência é uma questão que aflige muitos casais. Qual é a frequência ideal para o sexo? Quando realmente é o limite em que nós podemos dizer que estamos sendo privados? Sabe, não existe uma frequência ideal para se ter relações sexuais. O importante é o casal estabelecer o seu ritmo, estar satisfeitos. Ambos precisam estar satisfeitos, sabe? Ambos precisam procurar valorizar mais a qualidade da intimidade do que o número de vezes que acontece a relação sexual. Então priorize qualidade, saiba o que o seu cônjuge quer. Tem muita gente que não faz direito porque não pergunta e tem gente que não fala como gosta. Agora, por que um cônjuge ele privaria o outro de sexo? Tem muitas coisas aí, muitas situações, muitas variáveis, sabe, muitas possibilidades, mas nós não devemos nos acomodar diante de nenhuma delas. Você está entendendo? Olha, algumas coisas que podem atrapalhar o sexo, a relação sexual do casal. Excesso de atividade, cansaço, estafa mental, tédio, monotonia, inibições, tensões, ressentimentos e conflitos, sabe? Crianças pequenas, criança atrapalha muito, sabe? Só sabe o que é a expressão come quieto quando você tem filhos. Ainda mais filhos pequenos. Acredite,
eles batem na sua porta porque eles querem atrapalhar mesmo, sabe? Eles não querem que papai e mamãe tenha conexão, tenha intimidade, ainda que eles não tenham ideia disso, seja bem inconsciente, tá? Mas olha, se você tem filho dentro do quarto, chispa, manda eles pro quarto deles, tá? Uma vez ou outra sim, mas quando isso é uma constância, tá errado, não pode. O quarto é o lugar, é o recôndito do casal. Outra coisa que atrapalha o sexo, quando o sexo não é prioridade, sabe? Frigidez também, a falta de libido. Aí pode ser que haja algum problema de saúde aí, questões hormonais e outras coisas. Culpa e medo, gente que foi abusada, gente que foi violentada, agredido, sabe? Foi violentada com palavras torpes, que geraram muitas sequelas, muitos bloqueios, sabe? O uso do sexo como moeda de negociação, transformando o sexo em prostituição dentro do casamento. Ejaculação precoce, impotência, menstruação, uma gravidez complicada, excesso de peso. Nossa, excesso de peso, gente, gera uma fadiga terrível na relação sexual. Então, nós erramos o alvo quando nós consideramos o ato amoroso como uma simples excitação física, uma relação sexual puramente técnica. Nós erramos o alvo quando nós pensamos assim e quando nós agimos assim. Por quê? Porque um verdadeiro ato sexual, ele inclui alegria, ele inclui excitamento, ele inclui confiança, compromisso, cuidado altruísta, amor prazeroso, amor pleno. Sexo sem esses ingredientes é só exercício físico, tá? Então, durante o ato sexual, né, o nosso corpo, ele passa por pelo menos 4 fases distintas. A fase do despertamento, a fase do platô, a fase do orgasmo e a fase do relaxamento. Passa por tudo isso. Na mulher, essas fases são mamilos enrijecidos, aumento dos seios, um rubor sexual, sabe? O clitóris ele se torna mais rígido, sabe? A lubrificação fica mais intensa, os grandes lábios se aumentam, dilatam, sabe? Se abrem. Olha só como é que o Criador fez tudo perfeito, sabe? Os pequenos lábios se incham, o aumento do batimento cardíaco sanguíneo acontece, sabe? E no platô, a respiração, sabe? As contrações musculares involuntárias acontecem, aumento do fluxo de sangue nos seios, na vulva, a cor muda também, o odor muda, até chegar o orgasmo, que são contrações musculares de até 0,8 segundos no corpo da mulher, no esfíncter anal e no útero, sabe? Espasmos musculares involuntários na pelvis e no corpo inteiro, aumento do batimento cardíaco, da pressão sanguínea. Tem mulheres, especialmente dentro das igrejas, que nunca tiveram um orgasmo com seus maridos. Nunca, tá? Até chegar ao relaxamento, alívio, né, da vasocongestão. É interessante, se você fizer sexo com o nariz congestionado, vai descongestionar, tá? Aumento do volume, dos seios, das genitais, um relaxamento muscular. A pele vai desaparecendo aquele rubor, né? Que a pele fica ruborizada durante o ato sexual e vai aumentando até o orgasmo, depois vai diminuindo. O batimento cardíaco, pressão arterial, respiração vão voltando paulatinamente ao estado normal, tá? E no homem, os mamilos ficam enrijecidos, há um rubor sexual, é menos que a mulher, mas há, tá? Pênis ereto, né? A bolsa
escrotal, ela se eleva, né? Enrijece também. Aumento do batimento cardíaco, por isso que tem que ficar esperto com a saúde aí, tá? Quando chega na fase de platô, a fase ali, na velocidade cruzeiro, por assim dizer, né? Pequena liberação de líquido, né? Do pênis, contração da próstata, das vesículas seminais, aumento da respiração, né? É um cardio, né? Por isso que é muito importante correr ou fazer caminhada, isso aumenta a resistência sexual, né? A cabeça ali do pênis, ele fica maior, a cor fica mais intensa, os testículos, eles se elevam e até giram, acredite nisso, né? E quando chega no orgasmo? O orgasmo são contrações ali na próstata, né? No sistema seminal do homem, na base do pênis, na área retal, tudo isso vai se contrair muito, né? E vai produzir o quê? A ejaculação, né? Vai gerar espasmos musculares involuntários no homem, no corpo inteiro, aumento do batimento cardíaco e da pressão sanguínea também. E até chegar ao relaxamento, né? Que é o alívio também, como na mulher, né? Vasocongestão, aumento do pênis, dos testículos, fica muito intenso, até o relaxamento muscular, os batimentos cardíacos, tudo ir diminuindo, né? O rubor da pele, tudo vai diminuindo depois do orgasmo. E posições sexuais? A Bíblia fala o que sobre posições sexuais? A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 9, 8, versículo 6, perdão, que existe propósito para tudo, para todo tempo e modo. E o casal sábio, ele vai procurar aprender o tempo todo e o modo de uma relação sexual prazerosa. A Bíblia não diz sobre posições. Ela deixa essa, não toca nesse assunto. É você aí. Deixa por conta da sua imaginação. O pai da psiquiatria, né? Sigmund Freud, ele disse: o pensamento é o ensaio da ação. E a Bíblia diz, assim como o homem imagina no seu coração, assim ele é. Então, o sexo começa no maior órgão sexual do corpo, a cabeça. A cabeça é o maior órgão sexual do corpo. Então, pense, imagine, sabe? Obviamente, você vai respeitar aí os seus limites físicos, né? Dependendo, você não vai conseguir fazer muita coisa, da sua idade, do seu sedentarismo. A respeito de sexo oral, a Bíblia fala alguma coisa? Não. Não há nada na Bíblia que proíba esse tipo de carícia amorosa. Eu sigo uma sexóloga no meu Instagram, chamado Ariane, ela é de Brasília, muito jóia ouvir ela. Ela chama de delícias orais. Eu achei o nome sensacional. Então, as carícias orais, né, o sexo oral, são duas das muitas maneiras de tornar prazerosa a relação sexual. A masturbação mútua. Sabe, em termos gerais, a Bíblia não fala nada de masturbação. Nada, sabe? As escrituras não afirmam categoricamente. Existem alguns princípios que regem a questão da masturbação para os solteiros? Tem. Mas eu não quero falar de solteiros agora. Nosso assunto aqui é gente casada. Então, agora, nós podemos dizer o que em linhas gerais? Se a masturbação é feita pelo casal, nós podemos chamá-la de carícia íntima. Simplesmente isso. É perfeitamente legítima, e bem-vinda. Agora, se ela é solitária, né, por causa da distância do cônjuge, por qualquer motivo, ela pode ser legítima, desde que o outro saiba, né? Desde que o outro saiba, tá? Agora, se for algo meramente egoísta, aí é egoísmo, não cabe, não há espaço para egoísmo dentro do casamento. Existem pessoas que são compulsivas ou que já foram viciadas em sexo
né? Pessoas assim nunca deveriam se masturbar, tá? A sodomia, o que a Bíblia fala do sexo anal? Olha, eu tenho para mim que isso deve ser algo do casal. Todo texto que a Bíblia fala de sodomia, ela vai se referir a homem com homem, tá? Todas as vezes. Talvez porque na mulher não seja necessário, porque já tem ali um órgão próprio para isso, né? Então o homem não precisaria procurar isso. Mas eu não vejo como pecado, tá? Agora, se um dos cônjuges não aceita, então a consciência do outro tem que ser respeitada, muito respeitada, tá? Então é algo que você vai ter que conversar com o seu cônjuge sobre isso. E o prazer com dor, o tal do sadomasoquismo ou bondage, ou bondage, não sei como é que se expressa. Ainda que a dor possa estar próxima do prazer, queridos, dependendo da situação, isso pode se extrapolar e sair dos princípios normais de um casal, tá? Mais uma vez, não se iluda com 50 tons de cinza, né? Com o Dr. Christian Grey. Não se iluda com isso, porque ali retrata a história de um homem que foi abusado quando criança. Um homem cheio de bloqueios emocionais e na área sexual também. E a fantasia sexual? Existem muitas fantasias que podem ser realizadas dentro do ambiente do casamento e pode ser perfeitamente saudável. Mas elas podem ser um terreno perigoso também, porque pode cair na cobiça, pode cair na lascívia, na prostituição. E quando isso acontece, o casamento sofre sérios riscos para acabar, tá bom? Então nós podemos colocar aqui algumas linhas gerais sobre essa questão de fantasia. Primeiro, nunca tenha fantasias com criança, isso é horrível, tá? E pedofilia, até crime. Nunca se permita fantasiar com outras pessoas que não seja o seu cônjuge. E nunca fantasie, nunca tenha fantasias que envolvam dor e sofrimento para o seu prazer. O sofrimento do outro para o seu prazer, sabe? Fazer o outro se submeter a algo que ele não queira, só para o seu prazer. Isso não é saudável, tá? Acessórios. Será que cristãos podem usar acessórios sexuais? Olha, existem muitos acessórios que podem ser usados sim, nessa brincadeira sexual entre o casal, né? Algemas. Tem mulheres que têm essa fantasia de ser amarrada. Homens também que têm essa fantasia de serem amarradas, né? Óleos aromáticos, brinquedos sexuais, sabe? Então, isso fica a critério de vocês, tá? Então, seja criativo, sabe? Seja criativo. Vista alguma coisa, alguma camiseta sem nada por baixo, né? Vista alguma roupa sem nenhuma peça íntima e faça o seu cônjuge perceber isso, tá bom? Quinto princípio é o princípio da privacidade. Sabe, um leito sem mácula é construído apenas pelo casal. Não há espaço para mais ninguém, tá? Nada de chamar outra pessoa. Sexto princípio é o princípio do sexo explícito. Sabe, esse título é apenas para prender aqui a sua atenção, para chamar a sua atenção. Quando nós falamos aqui, quando eu falo aqui de sexo explícito, estou dizendo algo que é claro, que é evidente, sabe? Para com essa ideia dessa timidez, de fazer só no escuro. Uma boa relação sexual é sempre baseada numa comunicação amorosa e clara. E sexo olho no olho é melhor ainda, tá?
E o sétimo princípio é o princípio do aprendizado. Princípio do aprendizado. Quanto mais sexo você faz, mais especializado você fica, mais experiente você se torna. O sexo não é algo que nós fazemos naturalmente, isso acontece com os animais, não conosco, não com o ser humano. Quando nós fazemos sexo, o nosso alvo é intimidade baseada em carinho e na satisfação do outro, da outra pessoa. Então isso vai exigir o quê? Sensibilidade, habilidade, sabe? Habilidade na arte de fazer amor, de fazer sexo. É uma linguagem que precisa ser aprendida. Tem muita gente dentro do casamento que não sabe, porque não pergunta. Aqui está uma chave para você melhorar a relação sexual, para você atingir pontos que o seu parceiro, a sua parceira gosta. Pergunte. Pergunte como o seu cônjuge gosta de ser tocado, onde ele gosta de ser tocado, a maneira, a forma que ele gosta de ser beijado, sugado. Pergunte isso para ele. Você está entendendo? Pergunte para ela. Pergunte se está bom, pergunte se está gostoso, pergunte. E você fale se for para responder, tá? Então, como é que você pode crescer na sua vida sexual? Primeiro, vou dar algumas dicas para você avançar, para você crescer na vida sexual. Primeiro, tenha senso de humor. Aprendam a rir juntos. Não leve tudo tão a sério, sabe? Não leve a sério problemas que acontecem especialmente na hora do sexo. O sexo será muito melhor se ele for divertido e descontraído. Segundo ponto, para você avançar sexualmente na sua vida conjugal, seja flexível. Não se apegue demais à rotina, sabe? Você apreciará mais o sexo se ele for flexível, se for adaptado às diferentes situações. Há momentos que você não vai poder fazer barulho, há momentos que você pode extravasar. Eu não sei se você já assistiu aquele filme com Jim Carrey e Ellen Hunt, chamado As Aventuras de Dick e Jane. Muito legal. Então, ele recebe ali uma promoção na Globodynes, que era a empresa onde ele trabalhava, e ele volta cheio de planos para casa, e aí eles cogitam a possibilidade até de fazer sexo num outro dia da semana que não era aquele agendado. Tem casais assim. Tem casais assim. As noites de quinta, as noites de sexta. Sabe? Uma chatice, uma monotonia. Agora, as coisas mudam quando de repente eles quebram e perdem tudo dentro de casa. Tem que devolver, venderam para pagar as dívidas, para poder sustentar. E aí eles resolvem ir assaltar lojas. E numa desses assaltos, eles saem correndo com o carro, chegam debaixo do viaduto e se atacam. Sabe? Algo totalmente sem planejamento. A vida muda. Por quê? Porque uma rotina foi quebrada. Então aprenda a se adaptar às inúmeras situações que acontecem na vida conjugal. Terceiro ponto, seja perdoador. Permita ao outro cometer erro. Você não é perfeito. Seu cônjuge também não é. Então não exija que o seu cônjuge seja aquilo que você não consegue ser. Perfeito. Não deixe ser dominado pelo ressentimento, pela amargura. Não permita isso. Quarto ponto para você crescer na sua vida sexual. Desenvolva uma comunicação eficaz. Sabe, um casal tem que ser capaz de se expressar claramente em suas necessidades, em seus sentimentos, sabe, e dar ouvido um ao outro. Tudo pode ser conversado. Não existe assunto proibido no casamento. Não existe, tá? Quinto ponto para você crescer sexualmente no seu casamento. Ame e confie. Se vocês se amam, se vocês confiam um no outro, então você vai saber
o que o seu cônjuge deseja, o que o deixa sexualmente feliz. Então fica daí mais fácil você negociar possíveis soluções para alguns problemas sexuais. Sexto ponto para você crescer na sua vida sexual, seja desinibido. Sabe, o sexo é um presente de Deus, mas para você desfrutar, você precisa soltar as inibições. Não há espaço para quê? Para timidez dentro do casamento. Há espaço para safadeza dentro do casamento. Para timidez, não. Então seja desinibido aí com o seu cônjuge, tá? Não seja tímido. Como é que você vai ser tímido com alguém que você dorme nu praticamente toda noite? Que você toma banho junto, que você vê tomar banho, que você já viu até sentado no vaso. Como é que você vai ter timidez com essa pessoa? Não cabe. Não tem mais espaço para isso dentro do casamento. Então seja desinibido. Sabe, que haja sempre uma passada de mão entre vocês quando estiverem dentro de casa sozinho, sempre um agarrando o outro. Isso vai apimentar. Relação sexual começa de manhã e termina à noite. Ato sexual não é só pênis na vagina. Não é. É muito mais que isso. É intimidade, é aliança, é cumplicidade. Então, esses são os 7 princípios do sexo. Primeiro, o princípio da necessidade. Segundo, o princípio da autoridade. O seu corpo não te pertence, tá? Pertence ao seu cônjuge. Terceiro princípio é o princípio do hábito. Crie um hábito de fazerem sexo regularmente. O quarto princípio é o princípio do prazer. O quinto princípio é o princípio da privacidade. O sexto princípio é o princípio do sexo explícito. O sétimo princípio é o princípio do aprendizado. Que você desfrute do melhor que pode haver dentro do seu casamento. Deus abençoe. Fique com Deus.